edição de hoje com novas informações envolvendo ministros do STF e o caso Master. Já recebemos aqui André Chaldres, repórter da coluna Andresa Matais, que vai nos trazer novas informações. André, bom dia, boa tarde, né? Infelizmente já está na tarde aqui, já estou perdido um pouco. Bom dia, Rafael. Tudo bom? Boa tarde, no caso. Sim, pois é, a gente tem alguns desdobramentos em relação ao caso envolvendo o Banco Master, né? Essa semana, ontem, foi realizada a oitiva do Augusto Lima, que vem a ser apenas vem a ser o CEO, né, do Banco Master até recentemente, foi sócio do Daniel Vorcaro, é esse empresário da Bahia, que a gente já vem falando bastante dele, porque ele é uma figura central nesse caso. Então, teve o depoimento de Augusto Lima. Fico curioso, Rafael, para saber se a Polícia Federal perguntou a Augusto Lima, por exemplo, sobre a relação dele com o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, né? E as outras oitivas que estavam previstas acabaram canceladas. E aí agora a PF está procurando uma nova data para colher esses depoimentos, dependendo do ministro Dias Toffoli, né, que vem a ser o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Então é nesse pé que estamos. Ontem a gente noticiou na coluna a venda desse jato do Vorcaro, que é um dos 3 que ele tinha. A gente mostrou lá atrás que o Vorcaro tinha comprado algo como 300 milhões de reais em jatinhos em apenas 2 ou 3 anos, né, de 2022 para cá. E aí agora ele se desfez de uma dessas aeronaves, que é aquela do prefixo PSFST. Esse jatinho era o principal do Vorcaro, era o que tinha maior autonomia de voo, era, assim, digamos, a aeronave que ele usava para ir para fora do Brasil e tudo mais, porque é um jatinho que consegue voar do Brasil para a Europa, por exemplo, sem precisar parar para reabastecer. Então era uma aeronave de muita qualidade e agora, infelizmente, o Vorcaro vai ter que vendê-lo. Então a gente está nesse pé. Brasília, como um todo, está em suspense, né, dadas as últimas revelações sobre esse caso do Banco Master. O celular do Vorcaro, até onde a gente sabe na coluna, ainda não teve a sua criptografia rompida pela Polícia Federal, Rafael. No entanto, o que acontece? O Vorcaro, quando ele foi alvo de busca e apreensão e da prisão daquela outra da primeira vez, da primeira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal apreendeu uma série de documentos e uma série de dispositivos com ele. Um desses dispositivos, Rafael, é um HD externo. Então você imagina, se um celular que tem aí 512, 1 GB no máximo, tem informações que podem ser danosas, imagina um HD externo que tem alguns terabytes de informação, né? Então ali tem contratos, ali tem planilhas, ali tem todo tipo de coisa sobre a operação do Banco Master. Esse material ainda não veio à tona, estamos tentando obtê-lo para os leitores do Metrópolis, mas o fato é que já tem informações sobre os negócios do Vorcaro circulando aqui e ali e tal. A gente mostrou esses dias uma reportagem nossa, dados sobre a movimentação do Vorcaro na pessoa física. Foi aquela reportagem sobre a fatura do cartão de crédito dele, que chegou a 2,4 milhões no dado mês, né? E que passava de 1 milhão com frequência. Isso daí já é uma informação que veio da quebra de sigilo bancário do Vorcaro, né? Eu não posso dizer como a gente obteve, mas o fato é que essas informações já começaram a circular por Brasília e a cidade está em compasso de espera agora para saber o que mais vai vir desse caso do Banco Master, Rafael. Vocês trazem, inclusive, na coluna que essa apreensão envolve também o fato de que foram 6 aparelhos apreendidos com o Daniel Vorcaro. Então, uma quantidade muito grande de informações. Inclusive, no depoimento à Polícia Federal, o ex-diretor do Master, o Luiz Antônio Bu, ele se recusou a responder perguntas sobre as mensagens que ele teria trocado com o Vorcaro. E teve um argumento da defesa em relação a isso, né? Sim, o Luiz Antônio Bu é aquele cara que é o diretor de compliance do Master, é aquela pessoa que estava viajando, na verdade o advogado dele, o Augusto de Arruda Botelho, foi a pessoa que viajou com o Dias Toffoli no jatinho para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru, no final do ano passado, e aí agora ele tá aí no processo de ver o que ele vai fazer, se ele vai entregar as mensagens ou não, de saber também se o próprio Vorcaro
vai fazer uma delação premiada. Isso é outra coisa que está na mesa, está sendo discutida. Não, assim, a gente não tem a confirmação ainda de que isso vai acontecer. O advogado, até então advogado do Vorcaro, o Valfrido Vardi, saiu da defesa recentemente, saiu da defesa na semana passada. Ele, que era uma pessoa, assim, a princípio ele é um cara contra a delação premiada, né, por uma questão de princípios lá dele como jurista. Então, assim, tem toda essa discussão a respeito de se o Vorcaro vai ou não fazer uma delação premiada. E aí os outros executivos do Banco Master estão, no momento, pensando como reagir diante disso. O Luiz Antônio, também só completando a informação, ele foi preso na Operação Compliance Zero, e ela também que prendeu o Daniel Vorcaro, outros dirigentes do banco, como Augusto Lima, que é ex-CEO do Master. Eles estão sendo acusados de fraude ao sistema financeiro, todos eles negam as acusações, e atualmente todos estão soltos e estão usando tornozeleira eletrônica. E esse detalhe é importante porque você trouxe essa viagem que foi feita para a final da Libertadores no jatinho do empresário Luiz Pastore, que também já apareceu nas matérias da coluna Andresa Matais, né? Sim, o Luiz Pastore é esse empresário, ele é paulistano, mas ele se estabeleceu lá na minha terra, lá no Espírito Santo, e o negócio dele gira em torno principalmente da empresa de mineração que ele tem lá. O Espírito Santo, para quem não sabe, é um estado que tem uma indústria siderúrgica bastante forte. Então o Luiz Pastore atua lá nesse ramo, é um homem bastante discreto, foi suplente da senadora Rose de Freitas, lá a antiga senadora Rose de Freitas do Espírito Santo lá atrás, mas é uma pessoa que tem muito acesso aqui nos bastidores de Brasília. O que a gente mostrou foi ele indo para esse resort do Toffoli, da família do ministro Dias Toffoli, que pertenceu à família do ministro Dias Toffoli, o resort Taiaiá, que fica lá em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. Então a gente mostrou um vídeo que tem de um encontro, né, do qual o Pastore participou junto com o André Esteves, que vem a ser o dono do Banco BTG Pactual, e o ministro Dias Toffoli no resort Taiaiá. Dias Toffoli, nessa gravação de vídeo, ele se comporta da forma como você esperaria que o dono do local se comportasse. Então ele vai lá, direciona, recebe as pessoas na porta, dá instruções para os garçons, né? Serve um champanhe ali para o fulano, leva o Pinot Grigio para o ciclano. Então, foi isso que a gente mostrou em relação ao Pastore. O nosso colega do jornal O Globo, o Dimitrios, mostrou que o Dias Toffoli ia para o resort Taiaiá nas mesmas datas em que o jatinho do Pastore também ia. Então, assim, existe uma chance, é possível que Dias Toffoli tenha usado o jatinho do Pastore para ir para esse resort. E aí ele é um personagem cujo papel ainda nessa história toda do Master não está muito claro ainda. E a gente sabe que ele tem essa ligação com o ministro Dias Toffoli e emprestava o jatinho também para essa viagem na qual estava o Augusto de Arruda Botelho, o advogado do Luiz Antônio Bull. É aquela pergunta que sempre a gente se faz, né? Por que pegar carona no jatinho de um advogado envolvido num caso? É sempre um questionamento a se fazer. Acaba se tornando um questionamento retórico, que a gente nunca vai saber de fato a resposta. Mas outro ponto interessante trazido pela coluna na verdade, para mostrar a extensão do poder de Vorcaro. Vocês trazem aí que uma empresa que ele já foi sócio colocou à venda um avião de 80 milhões de dólares, né? A empresa se chama Prime U. A aeronave é um G700, que é um modelo exclusivo, que está orçado, como eu falei, em 80 milhões de dólares. E o Daniel Vorcaro foi sócio da empresa até setembro do ano passado. Ou seja, Daniel Vorcaro está envolvido, não é só o Banco Master, né? Ele realmente tem, assim, o empresariado dele é muito extenso. Sim, ele tinha investimentos em várias áreas. Essa Prime U é interessante da gente pensar, Rafael, porque a Prime U, o que ela fez? Ela é uma empresa que democratizou o acesso ao jatinho. Então, assim, para mim, para você, isso não faz o menor sentido. Mas, se você é uma pessoa rica, muito rica, mas ainda não um bilionário, você pode optar pelo serviço da Prime U, que vendia as cotas de bens de alto luxo, como o jatinho, como o iate, como uma casa em Angra dos Reis, por exemplo. Então você vai lá, se torna sócio, digamos assim, paga um valor e você se torna dono de uma parte desse bem. Daí você tem direito de usar o jatinho
tem direito de usar o iate e durante certos dias, né? Você vai lá, agenda e tal e usa. Então é uma forma de você conseguir acessar esses bens de alto luxo sem ter que comprar diretamente um jatinho. Tem muita gente importante e de muita relevância no país que usava esse serviço da Prime U. Talvez em breve a gente tenha mais informações sobre isso. Já vi esse tipo de serviço com um kitnet em Caldas Novas. Um jatinho realmente não faz parte aqui do meu métier. Exato. André, muito obrigado. Qualquer nova informação, volta aqui no Contexto e acesse a coluna Andresa Matais no metropolis.com. Obrigado, Rafael. Obrigado, ouvinte.